Existe um momento na vida em que tudo parece pesado demais. Não é apenas uma dificuldade isolada ou um problema específico. É como se várias áreas da vida começassem a pressionar ao mesmo tempo. As coisas que antes eram simples passam a exigir mais esforço. Decisões que pareciam fáceis se tornam confusas e o coração começa a sentir um cansaço que não é físico, é interno. Você tenta continuar, tenta manter a rotina, tenta resolver uma coisa de cada vez, mas existe uma sensação constante de sobrecarga, como se estivesse sempre um passo atrás de tudo o que precisa ser feito. A mente não desacelera, os pensamentos se acumulam, e mesmo quando o corpo para, por dentro tudo continua em movimento. Em alguns dias, você acorda já cansado. Não porque não dormiu, mas porque a mente não descansou. As preocupações continuam ali, esperando por você, como se nunca tivessem ido embora. E isso começa a afetar não apenas o que você faz, mas como você se sente em relação à vida. O peso não está apenas nas circunstâncias, está nas emoções, está nas perguntas que surgem sem resposta. Está na sensação de que, por mais que você tente, as coisas não estão avançando como deveriam. E então, surge um pensamento que muitas vezes você nem compartilha com ninguém. Um pensamento silencioso, mas profundo. Até quando eu vou conseguir continuar assim? Você olha ao redor e vê pessoas seguindo suas vidas normalmente. Cada uma com seus compromissos, suas rotinas, suas conquistas. E isso pode aumentar ainda mais o peso, porque parece que só você está enfrentando esse tipo de fase. Parece que só você está carregando algo difícil demais para explicar. E, mesmo quando você tenta explicar, as palavras não conseguem traduzir exatamente o que você está sentindo, porque existem dores que não são visíveis. Existem lutas que não aparecem por fora, mas que acontecem intensamente por dentro. Você continua presente, mas por dentro está cansado. Continua funcionando, mas por dentro está sobrecarregado. Continua tentando, mas já não tem a mesma força de antes. E o mais difícil de tudo não é apenas a luta em si. É a sensação de estar enfrentando isso sozinho. É nesse ponto que muitas pessoas começam a questionar. Questionam a própria força, questionam suas escolhas, questionam o futuro e, em alguns momentos, até questionam Deus. Será que Ele ainda está vendo o que eu estou passando? Será que Ele entende o que eu estou sentindo? Será que Ele ainda está comigo, mesmo nesse momento? Essas perguntas não são sinal de fraqueza. São sinais de um coração que está tentando entender o que está acontecendo. E é exatamente aqui que essa mensagem começa a fazer sentido, porque existe algo que talvez você ainda não tenha percebido. Algo que não depende das circunstâncias, nem do que você está sentindo agora. A sua luta não significa que Deus te abandonou. Na verdade, muitas vezes, é exatamente no momento em que tudo parece mais difícil que Ele está mais perto do que nunca, mesmo que você ainda não consiga perceber isso claramente. E antes de entender como Deus age nesses momentos, existe uma verdade importante que precisa ser compreendida. A vida, em algum momento, vai se tornar uma batalha. E quando isso acontecer, o que vai fazer diferença não é a ausência da luta, mas quem está com você dentro dela. Existem fases em que a vida parece perder o equilíbrio. Não é apenas um problema isolado que pode ser resolvido com tempo ou esforço, mas uma sequência de situações que começam a se acumular de forma inesperada. Quando você percebe, já não está lidando com uma única dificuldade, mas com várias ao mesmo tempo, cada uma exigindo atenção, energia e decisões. Você tenta organizar tudo, tenta priorizar, resolver, avançar.
Mas, por mais que se esforce, sempre parece existir algo pendente, algo que ainda não foi resolvido, algo que continua pressionando por dentro. É como se você estivesse constantemente tentando alcançar um ponto de estabilidade que nunca chega. E isso começa a gerar um tipo de desgaste que não é imediato, mas progressivo. Aos poucos, o coração vai ficando mais pesado. A mente começa a antecipar problemas antes mesmo deles acontecerem. O descanso deixa de ser completo, porque mesmo nos momentos de pausa, os pensamentos continuam ativos. Você começa a perceber que não está apenas enfrentando situações externas. Existe uma batalha acontecendo dentro de você. Uma luta entre continuar acreditando e começar a duvidar, entre manter a esperança e ceder ao desânimo, entre seguir em frente ou simplesmente parar. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece manter o mesmo nível de força. Aquilo que antes você enfrentava com confiança, agora começa a gerar insegurança. Decisões simples se tornam mais difíceis. Pequenas situações passam a ter um peso maior do que deveriam. O problema não é apenas o que está acontecendo, é o efeito acumulado de tudo isso dentro de você. Existe um ponto em que o coração começa a sentir que está lutando demais por tempo demais. E nesse momento, surge um tipo de cansaço que não pode ser resolvido apenas com descanso físico. É um cansaço emocional, um desgaste interno que afeta a forma como você enxerga a vida, as pessoas e até o futuro. Você começa a perceber mudanças em si mesmo. Talvez esteja mais impaciente, mais sensível, mais preocupado. Talvez esteja pensando mais do que o normal, analisando demais, tentando encontrar respostas que parecem não existir. E tudo isso acontece enquanto você continua vivendo, continua trabalhando, convivendo, cumprindo suas responsabilidades. Por fora, tudo parece seguir. Mas por dentro, existe uma batalha constante. E é exatamente isso que torna esse tipo de fase tão desafiadora. Porque nem sempre as pessoas ao seu redor conseguem perceber o que está acontecendo. Nem sempre há alguém que entenda a profundidade do que você está sentindo. Mas existe algo importante que precisa ser compreendido. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem batalhas. Em nenhum momento, ela diz que a caminhada seria sempre leve, previsível ou livre de dificuldades. O que ela mostra, de forma clara, é que essas fases fazem parte da jornada humana. E mais do que isso, ela revela que essas batalhas não são o fim da história. Existe algo acontecendo além do que você consegue ver agora. E para entender isso, é necessário olhar para um tipo de luta que muitas vezes passa despercebida. Nem toda batalha é visível. Nem toda dor pode ser explicada. Nem todo peso pode ser compartilhado com facilidade. Existem lutas que acontecem em silêncio, dentro da mente e do coração. São aquelas que não deixam marcas externas, mas que impactam profundamente o que você sente e como você vive. Às vezes, é uma ansiedade constante, que não desaparece mesmo quando tudo parece estar sob controle. Em outras situações, é um medo que não tem forma definida, mas que está sempre presente, influenciando pensamentos e decisões. Também pode ser uma tristeza que surge sem um motivo claro, ou um desânimo que faz até as tarefas mais simples parecerem difíceis. Essas são as batalhas que quase ninguém vê. E, justamente por isso, muitas pessoas aprendem a conviver com elas em silêncio. Continuam vivendo normalmente por fora, mas enfrentando um conflito interno que consome energia todos os dias. Elas conversam, trabalham, interagem, mas carregam algo que não conseguem explicar completamente. E muitas vezes, nem sabem por onde começar a explicar.
Isso pode gerar uma sensação ainda mais difícil de lidar. A sensação de estar sozinho, mesmo estando cercado de pessoas. Mas existe uma verdade que muda completamente essa perspectiva. Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Ele não observa apenas as ações externas. Ele conhece o interior. Ele entende os pensamentos, percebe as emoções e enxerga as lutas que não são visíveis para mais ninguém. Isso significa que nada do que você está enfrentando passa despercebido. Cada preocupação, cada medo, cada momento de fraqueza, tudo é conhecido por Ele. E isso traz um tipo de consolo que não depende das circunstâncias, porque mesmo quando ninguém entende, Deus entende completamente. Ele não precisa de explicações detalhadas. Ele já conhece a origem de cada sentimento. E mais do que conhecer, Ele se importa. Isso muda a forma como você enfrenta essas batalhas. Porque, a partir do momento em que você entende que não está invisível diante de Deus, a sensação de isolamento começa a perder força. Você pode até estar passando por algo que ninguém ao seu redor percebe, mas não está passando por isso sozinho. E quando essa verdade começa a fazer sentido, surge algo que pode sustentar o coração mesmo nos momentos mais difíceis. Existe uma ideia muito comum que muitas vezes não é questionada. A ideia de que uma vida com Deus deveria ser livre de dificuldades, livre de dores, livre de momentos difíceis. Mas quando olhamos para a Bíblia com atenção, percebemos que essa ideia não corresponde à realidade. Pessoas que viveram profundamente conectadas com Deus também enfrentaram lutas intensas. Jó perdeu tudo em um curto período de tempo. Davi viveu momentos de perseguição e incerteza. Paulo enfrentou prisões, rejeições e sofrimento constante. Essas histórias não são exceções. Elas revelam um padrão. A presença de Deus não elimina automaticamente as dificuldades. O que ela faz é transformar a forma como essas dificuldades são enfrentadas. Isso significa que a luta que você está vivendo não é um sinal de que algo está errado com sua fé. Não é uma prova de que você falhou. E não significa que Deus se afastou. Na verdade, muitas vezes, as fases mais difíceis são aquelas em que Deus está trabalhando de forma mais profunda. O problema é que esse trabalho nem sempre é visível no momento. Ele acontece internamente. Ele acontece no caráter. Ele acontece na forma como você aprende a confiar, a esperar e a continuar. E isso exige algo que nem sempre é fácil: persistência. Porque continuar quando tudo parece difícil exige mais do que força, exige confiança. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas chegam ao limite das próprias forças. Existe um momento em que você percebe que não consegue mais sustentar tudo sozinho. Não importa o quanto tente se manter forte, chega um ponto em que o cansaço se torna evidente. A mente já não responde da mesma forma. O coração já não consegue manter o mesmo ritmo. E a energia que antes parecia suficiente começa a faltar. Esse momento pode ser desconfortável, porque ele confronta uma ideia que muitas pessoas carregam. A ideia de que precisam dar conta de tudo, resolver tudo e manter tudo sob controle. Mas a verdade é que ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. E é exatamente quando suas forças começam a falhar que uma nova possibilidade se abre. A possibilidade de depender de Deus. A Bíblia apresenta uma promessa clara: Deus fortalece quem está cansado. Isso significa que você não precisa estar forte para se aproximar dele. Você não precisa estar bem para buscar ajuda. Você não precisa ter todas as respostas para continuar. Ele entra exatamente no momento em que você reconhece que não consegue mais sozinho. E isso muda completamente a dinâmica da luta. Porque a partir desse ponto,
você deixa de depender apenas das suas próprias forças. Você passa a contar com uma força que não se limita às suas condições. E isso não significa que a luta desaparece imediatamente, mas significa que você não precisa mais enfrentá-la sozinho. Durante a dor, é difícil enxergar além do momento presente. A mente se concentra no problema, o coração sente o peso da situação e tudo parece girar em torno da dificuldade. Mas existe algo acontecendo que nem sempre é percebido. As lutas estão produzindo algo em você. Elas estão desenvolvendo resistência. Estão fortalecendo sua capacidade de continuar, mesmo quando não é fácil. Estão moldando sua forma de pensar, sua forma de reagir e sua forma de enxergar a vida. Esse processo não é confortável. Na verdade, ele muitas vezes é difícil, lento e desafiador. Mas ele não é vazio. Existe crescimento acontecendo, mesmo que você ainda não consiga perceber claramente. Aquilo que hoje parece apenas dor, pode, com o tempo, se revelar como uma transformação necessária. Porque algumas coisas só são desenvolvidas em meio às dificuldades. A fé se torna mais profunda. A confiança se torna mais real. A maturidade se torna mais sólida. E tudo isso contribui para algo maior. Você não está passando por isso sem motivo. Existe um processo em andamento. Continuar nem sempre significa estar forte. Muitas vezes, continuar significa apenas não desistir. Significa dar um passo mesmo sem vontade. Significa seguir mesmo sem entender completamente. Significa manter-se firme mesmo quando tudo parece incerto. E existem atitudes que ajudam nesse processo. Falar com Deus de forma sincera. Não como uma obrigação, mas como uma necessidade real. Lembrar das promessas. Relembrar aquilo que Ele já declarou, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer. E olhar para trás. Reconhecer que você já passou por outras situações difíceis e conseguiu atravessar. Essas atitudes não eliminam imediatamente as dificuldades, mas sustentam o coração enquanto o processo continua. E isso faz toda a diferença. Existe um momento em que algo muda, não necessariamente nas circunstâncias, mas na forma como você enxerga tudo. Você começa a perceber que a luta não define o final da sua história. Ela é uma parte do processo, não o destino final. E isso muda sua perspectiva, porque você deixa de ver a dificuldade como um ponto final e começa a enxergá-la como uma etapa. E quando isso acontece, a esperança começa a voltar. Se você está passando por um momento difícil, existe algo que precisa ser lembrado. Você não está sozinho. Deus continua presente, continua vendo, continua trabalhando, mesmo quando você não percebe. A luta pode ser intensa, mas ela não define o final. E talvez a pergunta mais importante agora seja: essa fase que você está vivendo é o fim? Ou é apenas o começo de algo que você ainda não consegue enxergar?